Só vou tentar ser mais econômico agora no vídeo, né? Eu vou falar sobre simulados, tá? Simulado, tá? É uma coisa importantíssima, tá? Para uma boa preparação. Por quê? Né? Pensa num time de futebol, né, que ele não treina. Ele não treina, ele não faz, ele não cobra pênalti, ele não cobra escanteio, não cobra falta, não faz jogada ensaiada, não treina passe. O goleiro ele não tenta pegar os chutes dos jogadores, dos treinadores de goleiros, né? Então, sem uma simulação, pode se preparar fisicamente, pode correr atrás da bola, chutar a bola. Sem uma simulação mais fiel possível, né, à realidade, não tem como medir, não tem como saber se aquilo está bem o suficiente ou não, né? Não, por exemplo, vamos não botar um time jogando contra o outro, time reserva que seja contra o time titular, enfim, né? Só fazendo uma analogia aqui mais fácil de entender, né? Eu não tenho, por exemplo, né, como tipo assim, pô, eu vou chutar gol, tem que ter zagueiro ali, porque se não tiver alguém para dificultar a minha vida, como é que eu vou saber se aquilo que eu tô praticando ali, eu não vou só praticar a mira de chutar gol sem ter alguém na frente, sem ter alguém tentando me impedir, porque é isso que vai acontecer quando eu for jogar valendo, né? Então, a mesma coisa vale aqui na prova da Petrobras ou para qualquer prova que exista, né? Eu vou fazer um vestibular, vou fazer uma prova para a Polícia Federal, vou fazer uma prova para diplomata, para juiz, uma prova para prático, né? Eu vou fazer uma prova para, enfim, para qualquer concurso, tá? Então, o simulado é bastante importante. E como fazer e como aproveitar um simulado? Porque não adianta, beleza, vou fazer um simulado de qualquer jeito, é o mesmo que nada, tá? Em primeiro lugar, é bom que as questões sejam mais parecidas com as que vão cair na prova, ou seja em termos de conteúdo, seja em termos de estilo de prova, que no caso, se é da Sebrasp, né? Então que se pegue provas antigas da Sebrasp, ou da CESP, né? Que é a mesma coisa, né? Porque na época não era Sebrasp, a última prova que teve para técnico de lastro era do CESP, ou era do Cisgran Rio, mas antes disso tinha do CESP lá atrás, né? Pega essa prova aí, né? E dá uma estudada nela e tal, né? Quer dizer, dá uma estudada não. O ideal é que alguém veja, né? Isso aí a gente pretende fazer, tá? Isso aí até como uma coisa que a gente pode oferecer, né, para os interessados, né? Por exemplo, pegar a prova, né, avaliar se aquele conteúdo cai de fato, né? E por que eu digo que tem que ser um terceiro, não vocês? Porque o simulado tem que ser uma prova surpresa, tem que ser uma prova assim, olha, eu não vi essa prova, eu tenho que responder ela no tempo. Então, mas se eu tenho um spoiler da prova, se eu vejo, olha, aqui tem uma de MRU, aqui tem uma de química orgânica, aqui tem uma de logística, aqui tem uma de sistema XPTO lá que cai lá, que eu aprendi lá no curso técnico de logística e tal, no curso de enfermagem. Aqui tem, sei lá, fala sobre ressuscitação, sobre primeiros socorros, tal, não sei o quê, né? Quando tu já tem o spoiler, na hora de fazer a prova, tu já vai imaginando a resposta para ela. Então, o resultado tende a ser melhor, porque tu vai gastar menos tempo do que tu gastaria num caso real, né? E por mais... E aí entra algumas estratégias, eu vou falar talvez 2, 3 vídeos sobre isso, né? Daí pra frente, agora eu tô fazendo mais uma introdução, né? Existem algumas maneiras de responder um simulado. Por exemplo, eu posso fazer um simulado primeiro. Eu não estudei ainda, eu vou fazer um simulado para ver o que eu sei hoje, qual é a minha fotografia hoje. Olha, as questões que caem desse conteúdo eu acerto, as questões que caem desse conteúdo eu erro, as questões que caem desse conteúdo eu também erro, que eu acerto, tal, beleza. Aí eu já consigo ver mais ou menos o que está fazendo falta para mim, o que eu preciso estudar ou focar mais, tá? Sendo que ainda tem que tomar um cuidado, porque não é só estudar o que é mais difícil, né? Tem que estudar o que cai mais também, estudar o que, né? Mas aí a gente vai falar mais pra frente, né? Outra forma de fazer um simulado, por exemplo, é fazer um simulado, né, que nem prova no colégio, por exemplo. Olha, essa semana, esse mês eu estudei esses conteúdos, então eu faço uma prova com esse conteúdo, né? Aí no segundo mês, na terceira semana, na 10ª semana, sei lá, eu estudei outros conteúdos, vou fazer uma prova sobre outros conteúdos, né? Essa aí é uma que não é bem um simulado real, por quê? Porque a tendência é que eu tire nota boa em todos, porque, eu estudei esse conteúdo aqui limitado, fiz uma prova dele e fui bem. Aí teve um outro conteúdo aqui que não vai cair o conteúdo que eu vi antes, né? Então eu estudei esse cara aqui nessa época, eu fiz a prova logo em seguida que eu estudei, eu tendo a ir muito bem. A terceira forma de fazer os simulados é, por exemplo, ir acumulando.
né? Então eu tenho esse conteúdo aqui, eu faço a prova. Aí eu vejo mais um pouco do conteúdo e além desse aqui, eu faço outra prova abrangendo todo esse conteúdo. Vejo mais conteúdo, eu faço sobre todo esse conteúdo. Mesmo aqueles que eu via dois meses atrás, por exemplo, né, no começo do curso, no meio do curso, eu faço, lá no final do curso eu faço um sobre todo o conteúdo. Né? Esse aí, cada um tem vantagens e desvantagens. Né? A vantagem, né, quer dizer, não chega a ser uma desvantagem, né? Porque ele não mostra, por exemplo, às vezes um resultado real, né? Isso aí eu posso chamar de desvantagem. Mas tipo assim, é melhor que nada, tá? Se precisar, não tenho tempo, é o que tem, é o que dá para fazer e tal, excelente, né? Mas e aquele outro que é o conteúdo completo desde o começo, então, não estudei ainda. Então fiz o conteúdo completo. Opa, comecei a estudar um pouquinho, faço prova de outro simulado com outras questões do conteúdo completo. No meio do curso, faço outro simulado, não sei o quê. Mais pra frente, mesma coisa. Sempre com conteúdo completo. A tendência é eu começar muito mal, né, e chegar num ponto que eu digo, olha, é capaz que com essa média aqui eu consigo passar. Né? E por quê? Mas começar muito mal, e se começar muito mal, se for ver, por exemplo, é como a maioria das pessoas vai na prova. Por quê? Porque ela vai para a prova sem estudar, ela vai para a prova sem saber, né? Ela vai para a prova sem ter revisado o conteúdo, sem ter estudado, sem ter se preparado direito. Isso aí é 80% das pessoas. Eu sei porque, como eu já fiz prova, como na prova que eu fiz, por exemplo, quando eu fiz a prova, foi o primeiro concurso que teve depois de 10, 11 anos sem concurso da Petrobras. O último tinha sido em 89 ou 90, né? E o que eu fiz foi em 2000. Então, entre 89, 90 e 2000 não teve concurso da Petrobras. Né? Então, eu fiz o primeiro depois de 10 anos, de uma década, né? Então não tinha curso preparatório, ninguém sabia que aquele edital ia ser lançado. E eu tive dificuldade de estudar e até de conseguir um simulado, porque não existia prova. Qual a minha referência? Onde é que eu vou conseguir isso? Não tinha, procurava na internet, não tinha, era coisa de 89, que a internet não estava nem popularizada. A internet se popularizou em 93, 94, por aí. Né? Então, como é que eu ia conseguir essas provas para estudar? Né? Eu tinha o edital lá o conteúdo no edital. E o que eu fiz? Separei os livros lá com conteúdo. Pô, deu uma pilha desse tamanho aqui, né, de livros, né? E como é que vai estudar isso aí? Né? Começar por onde? Quem vai me ajudar? Enfim, eu tive total dificuldade, não consegui estudar. Mas a parte boa é que nem eu, nem a torcida do Flamengo, né? Então, ou seja, ninguém conseguiu estudar. Então, beleza, eu acabei, né, fazendo, né, conseguindo fazer a prova, né, com o que eu sabia, com o que eu me lembrava, usando alguma estratégia, né, que eu adotei e tal, né, e deu certo, né. Mas e os simulados, que é o tema desse vídeo, né? Então, o ideal é pegar os simulados, né? E aí com essas diferentes nuances, né? Se pega o simulado crescendo o conteúdo, se pega o simulado já grande desde o começo, ou se pega os simuladinhos, né, em pacotes, que inclusive pode ser até menos questões. Se for esse simulado grande, né, ele é muito mais representativo e não tem problema de tu ir mal nas primeiras provas, né? Inclusive já teve aluno nosso que eu fiz simulado com consulta, porque eu sei que eu não ia conseguir fazer. Pô, tu perdeu uma chance de medir a tua... É que nem, por exemplo, agora vamos combinar, né? É que nem, por exemplo, eu quero correr uma maratona no final do ano. Eu sei que eu tenho que começar correndo 5 km, depois 10, depois 15, 20, assim, e aumentando ao longo do tempo até que eu chegue nos... Né? Só que, tipo assim, eu quero, por exemplo, mas eu acho que eu consigo, sem me matar, eu consigo correr 42 km lá de uma maratona desde sempre. Só que eu não vou correr em 1h30, eu vou correr em, sei lá, em 3 horas, né? Mas eu vou correr daquele jeito, vou correr para eu ver quanto tempo eu demoro. Então, hoje eu corro uma maratona, daqui a um mês eu corro outra maratona, vou treinando entre uma e outra, daqui a pouco eu corro outra, tipo assim, eu vou acompanhando a minha queda no tempo, ou o meu aumento na velocidade média, vamos dizer assim, que na verdade a gente quer ver o aumento da nota, né, quando a gente vai fazendo simulados ao longo do tempo. Né? E o que acontece? Fazer um simulado com consulta é que nem, por exemplo, eu pegar, mas como é o primeiro simulado, eu não treinei ainda e tal, eu vou cumprir esses 42 km de carro. Né? Tipo assim, eu estou enganando quem? Né? Ou seja, fazer uma prova com consulta. Né? Tá, ok. É uma forma de estudo, entendeu? Eu pego o conteúdo, eu vejo ali, né? Só que eu não medi nada, né? Eu perdi uma oportunidade de fazer um simulado, e o simulado ele é importante. Se eu quiser estudar com base em questões, eu pego provas, questões
não um simulado inteiro, assim, eu pego o livro mesmo, pego questões anteriores, mas não queimo aquele simulado, aquela prova que eu posso usar para fazer um teste. Por quê? Porque são poucas provas, né, que tem todo o conteúdo, porque às vezes de um ano para o outro muda, então tipo assim, eu só tenho 2 ou 3 provas que tem o mesmo conteúdo do que está caindo agora, porque antes disso, há mais do que 3, 4 anos atrás, era um outro conteúdo, tinha coisas que não caíam agora, ou tem coisas que não caíam, então não servem e tal, né? Então a nota que eu vou tirar, por exemplo, eu não perde um pouquinho o parâmetro. E outra, tem que ser uma prova completa, uma prova com, no caso aí vão ser 40 mais 60 questões, 40 de conhecimentos básicos e 60 de específicos, né? O ideal é que seja feito no tempo da prova, 4 horas no caso, né? E o mesmo número de questões. Por quê? Para que na média tenha, para que todas as dificuldades que tu tem numa prova, tu tenha no simulado. A única dificuldade que tu não vai ter é que tu não vai fazer, eventualmente, no meio de outros candidatos, não vai fazer valendo, que vai te gerar talvez um estresse, um potencial de estresse maior, né? Porém, né, tudo o resto vai ser exatamente como aconteceria numa prova real, né? E a ideia é justamente praticar a tal ponto, né, que tu diga assim, não, agora pô, estou me sentindo tão bem, e eu vi que a minha evolução foi tão boa, né, fui evoluindo com o tempo, né, que na hora de eu fazer a prova eu não vou me assustar. E todo mundo que vai estar concorrendo comigo ali vai estar correndo aquele risco que eu estaria correndo se eu não tivesse feito simulados. Porque, eu vou dizer para vocês, quem faz simulados, às vezes nem quem faz curso faz todos os simulados. E eu falo isso por experiência própria, né, dos nossos alunos que a gente postava simulados, nem todo aluno fazia simulados, porque ele dá muito trabalho, porque são 4 horas, né, e tal, não vou conseguir, né, fazer um simulado por cada 2 semanas, é muita coisa e tal. Bom, né, não é obrigatório, né, não está valendo nota, não vou mandar bilhetinho para casa, né, mas é uma coisa que vamos dizer assim, é uma oportunidade que vai ser perdida, né, e a gente entende que isso aí ajuda muito. E outra coisa, né, mas estudar é chato, estudar é ruim, estudar é cansativo, eu não gosto de estudar, demora, é caro, de repente você está fazendo um curso e tal, então faz uma vez só, faz uma vez e faz bem feito. Então procura, tipo assim, olha, eu vou tirar um tempo para estudar, eu vou estudar, né, para que eu estude uma vez só. Né? Que eu digo assim, o cara não fica na prova até o final, né? O que ele tem de melhor para fazer durante a prova do que a própria prova? Então por que ele não faz a prova bem feita, assim, fica até o final, insiste ali nas questões mais difíceis para tentar chutar o mínimo possível, né? Vocês vão ver que com a prática vocês vão perceber que, tipo assim, que no primeiro momento muitas questões tu não lembra, mas daqui a pouco por insistência tu acaba lembrando e tu resolve a questão e mata aquela questão. E às vezes o cara mais apressado ele não vai ter essa oportunidade, ele não vai voltar para aquela questão uma segunda, uma terceira, uma quarta vez e acaba chutando alguma coisa e acaba a chance de errar é bem maior do que de acertar, né? Se eu vou chutar no escuro assim, entre 5 questões, a minha chance de acertar, entre 5 alternativas, a minha chance de acertar é de 20%, né? Então a cada 5 questões que eu chuto, em média eu vou acertar uma, né? E daí? Isso aí é suficiente? Se eu chutar muito poucas questões, pode ser que seja suficiente. Mas se eu chutar uma boa parte da minha prova, é aquela história que eu falei da loteria, né? A chance é muito maior, né, de não pontuar o suficiente para passar. Né? Vou falar mais para frente sobre pontos de corte, eu tenho que pesquisar isso aí em provas anteriores, tá? Editar resultados anteriores de provas, né? Para mostrar mais ou menos o perfil de cada cargo, porque isso está muito relacionado com a dificuldade da prova e a competição. Né? Tem, por exemplo, só para citar um exemplo, né? Tem isso aí demonstra muito a importância do resultado em um simulado. Né? Por exemplo, historicamente, para engenharia de petróleo, né? A média, o ponto de corte é em torno de 70%. E para engenharia de produção, que é a prova tipicamente mais fácil, por quê? Porque os conteúdos são mais relacionados a ciências humanas, tem alguma coisa de RH, tem alguma coisa de pesquisa operacional, tem muita coisa assim de interpretação daquele conteúdo e tal, não tem muito cálculo, né? Ou tem algum cálculo que está mais relacionado com cálculo de matemática financeira, por exemplo. O que acontece? A prova tipicamente é mais fácil, então o ponto de corte é mais alto. Né? Então é uma prova mais fácil, mas como
o que diz, né, se a prova é fácil ou difícil não é a nota que é mais alta. É tipo assim, é quão mais fácil eu tirar essa nota mais alta nessa prova que é mais fácil em relação a tirar uma nota um pouco menor numa prova que é mais difícil, né? Então, e se eu faço simulados, isso aí também vale, outra dica, né? Eu estou em dúvida, eu posso fazer para técnico de construção e montagem mecânica ou técnico em manutenção mecânica, né? Que são dois cargos que pode ser muito parecida a prova, né? E eu tô apto, né? Eu tenho curso técnico mecânico, por exemplo, não é o meu caso, eu não tenho curso técnico mecânico, sou engenheiro mecânico, mas não fiz o curso técnico, né? Mas, por exemplo, eu sou engenheiro mecânico, até tenho curso técnico mecânico, eu posso fazer qualquer uma dessas duas, concorrer a qualquer um desses dois cargos. Qual dos dois eu faço? A minha sugestão, faz um simulado de um, faz um simulado do outro, vê como é que tu foi num, vê como é que tu foi no outro, porque às vezes o conteúdo pode ser um pouco diferente, e compara com a nota do último colocado no último concurso, por exemplo, e também vê o seguinte, quantas vagas tinha no último concurso. Porque às vezes, tipo assim, pelo resultado do último concurso, foi mais fácil passar para manutenção do que para construção e montagem. Só que pode ser que nesse concurso tenha menos. No concurso passado, por que foi mais fácil? Às vezes porque o ponto de corte foi mais baixo, porque tinha mais vagas, né? Só que nesse aqui é o contrário, tem menos vagas para esse curso e para esse cargo, e para esse outro que tinha poucas vagas tem mais vagas. Então, né, isso aí tem tudo a ver com leitura do edital, interpretação do edital e estratégia de por onde seguir. Aí se tu me perguntar, pô, mas se todo mundo fizer isso aí, né, eu vou tentar um negócio, eu vou ir justamente pelo caminho errado. Bom, aí eu tenho duas coisas para falar. Primeiro, é um risco que tem que se correr, né? Porque é aquela história que nem hoje eu vou trabalhar, só que tipo assim, tipicamente a via que eu utilizo para ir para o trabalho é movimentada, então eu vou para uma via alternativa. Tem dias que todo mundo vai pela via alternativa, então se eu escolho, né, é uma coisa do acaso, entendeu? Então é um risco que eu corro, né, quando eu saio de casa, né? Mas tipo assim, pelo menos eu pensei nisso, porque em algum momento eu posso poder desviar, porque eu percebo, né? Isso é um ponto, né? Agora, né, eu diria o seguinte, essas dicas elas estão restritas ao pessoal que está assistindo esse vídeo, que, vamos dizer assim, eu não imagino que vai ter um percentual muito... pode ter muita gente assistindo, né? Mas muitos vão estar usando isso para concorrer a outros cargos, né? Ou, enfim, eu não tenho a pretensão de que todo candidato, né, a esse concurso aí vai estar assistindo esse vídeo. Então, o que acontece? Eu entendo que... Porque senão, isso aí poderia até, por exemplo, acabar mudando vamos dizer assim, o perfil das escolhas das vagas e tal, e até, enfim, gerar alguma distorção e tal. Mas isso aí, né, nesse caso, né, se a gente, né, vai que daqui a pouco o troço espalha e tal, e tem muita gente assistindo e tal, a ponto de haver essa preocupação. Né? A gente mesmo aqui vai entender isso, vai dizer assim, olha pessoal, né, como tem, sabe, uma quantidade tão grande que eu entendo que 90% das pessoas que vão estar concorrendo nesse concurso estão assistindo esse vídeo, né, coisa que eu acho muito improvável, mas sabe, já que vamos falar de hipótese, né, então aquela dica que eu dei, esqueçam isso aí, entendeu? Então vão pelo que vocês acham, façam o contrário do que eu recomendei, porque aí a estratégia é melhor que seja o contrário, por exemplo, né? Enfim, e aí as coisas, claro, algumas pessoas vão seguir um jeito ou do outro e estatisticamente falando, vai chegar num equilíbrio e tende a coisa eventualmente a ficar um pouco mais equilibrada em relação eventualmente, por exemplo, ao concurso anterior, né? Mas é aquilo, pessoal, né? Os simulados são importantes, né, para nos dar uma referência, né, e a gente tem que juntar com a estratégia do simulado, com a estratégia da escolha da vaga, baseado em que, tipo assim, se eu sou técnico de enfermagem, só tem cargo técnico de enfermagem, né? Só tem um cargo que eu posso concorrer, então tá escolhido. Agora não, sou técnico mecânico, tem 3 ou 4 daquelas 12 opções ali que eu posso escolher, para qual caminho eu vou, né? Aí vamos dizer assim, é uma coisa que eu não me atrevo a sugerir. O que eu propus aqui até surgiu num brainstorm aqui, quer dizer, eu tava falando e veio essa informação que eu nem tinha planejado, né? Que é tipo assim, vamos supor tal coisa, né? Dei um exemplo e caiu num exemplo assim de como poderia ser uma estratégia de escolher o cargo que eu vou concorrer, né? Isso aí, né? Vamos dizer assim, vai ter que ser, é uma coisa pessoal, é uma escolha pessoal. Então a gente mostra o caminho, mostra possibilidades, né?
E, tipo assim, vocês vão ter que tomar uma decisão, né? Como na hora da prova. Eu vou ter que ver qual é, entre a alternativa A, B, C, D e E, qual é a resposta certa, né? E em função do que eu escolher, o que vocês escolherem, vocês vão estar acertando ou errando. Então, né, a gente está aqui para maximizar a chance de vocês falando de possibilidades, de estratégias, enfim, de coisas aleatórias, né? E que tem que ser consideradas, né? E é aquela história, né? A gente está mostrando o caminho para vocês e torcendo para que o maior número de pessoas que estão assistindo esse vídeo possam aproveitar e ter sucesso com essas estratégias, beleza? Então tá, até a próxima, pessoal.